Falar em público, ainda mais se for para uma plateia, pode ser muito estressante. Mesmo para alguém já experiente, é difícil não se sentir ansioso. Mas em alguns casos, essa ansiedade atinge com frequência níveis quase insuportáveis. A fobia social é uma condição na qual a pessoa sente um constante medo de interagir com outras pessoas e de passar por um constrangimento nessas situações, como ser julgado negativamente pelos outros. Embora muita gente ficaria nervosa com a possibilidade de fazer um discurso público, por exemplo, pessoas com fobia social podem sentir um medo muito intenso não só de situações assim, mas também de situações sociais mais cotidianas, como encontrar com alguém conhecido ou praticar um esporte na frente de outras pessoas. A fobia social é considerada uma condição frequente na população, sendo classificada como o terceiro transtorno mental mais comum e o transtorno de ansiedade mais comum. Esses dados são incompletos, pois também se sabe que pessoas com fobia social dificilmente procuram ajuda profissional, já que a última coisa que alguém com essa condição buscaria espontaneamente é uma oportunidade para ser avaliada e exposta a alguém que nem conhece, o que provavelmente resulta em uma subestimação da sua frequência na população. Assim como também é verdade para qualquer condição psicológica adversa, a fobia social varia em seu nível de gravidade. Em casos extremos, o medo de ser constrangido ou julgado negativamente pelos outros é tão grande que pode prejudicar severamente a vida da pessoa. Nesse nível de gravidade, é comum que as pessoas tenham uma taxa menor de escolaridade e qualidade de vida, bem como dificuldades para criar e manter amizades e relações amorosas quando comparadas com pessoas que não vivem essa condição. Ainda é um desafio para psicólogos e psiquiatras diferenciar precisamente a fobia social da timidez e de outras condições, como o transtorno de personalidade esquiva. Algumas pessoas são mais tímidas diante de diferentes situações sociais, mas isso não necessariamente as impede de alcançar seus objetivos. Em algum nível, todos nós ficamos mais retraídos e inseguros em certas situações sociais. Mas na fobia social, o medo da avaliação negativa e do constrangimento pode se estender para a maioria das situações sociais, impedir que a pessoa alcance várias de suas metas e tenha grande dificuldade para interagir com outras pessoas. Embora pessoas com fobia social pareçam pouco habilidosas socialmente, as pesquisas da área indicam que o mais importante em muitos casos não é a falta de habilidades sociais, mas sim a ansiedade aumentada situacionalmente decorrente de uma autoavaliação negativa exagerada. 3 processos parecem centrais no funcionamento da fobia social: a antecipação, a exposição situacional e o processamento pós-evento. Primeiro, é feita uma previsão muito negativa sobre uma situação social que irá ocorrer. Para lidar com a grande ansiedade decorrente dessa antecipação, as pessoas procuram se esquivar dessa situação a qualquer custo. Ao ser exposto a uma situação social temida, suas crenças negativas sobre o seu potencial desempenho e o que as outras pessoas pensarão dele são ativadas e engatilham uma série de vieses cognitivos que maximizam ainda mais a sua ansiedade, resultando em um ciclo vicioso. Entre esses vieses, as pessoas focam a atenção seletivamente na sua própria ansiedade e em sinais de ameaça na situação. Memórias sobre situações passadas que corroboram suas crenças negativas são ativadas pela situação e suas autoavaliações são de vulnerabilidade e falta de competência para atender às expectativas impostas pela situação. Uma pessoa com fobia social pode imaginar que caso outras pessoas percebam o quão ansiosa ela está, certamente seria julgada negativamente. Para tentar disfarçar a sociedade, a pessoa se engaja em comportamentos inibitórios e de segurança que, ironicamente, podem acabar aumentando mais ainda sua ansiedade. Finalmente, depois de ser exposto a uma situação social temida, é comum na fobia social que as lembranças do evento sejam tendenciosamente interpretadas como piores do que realmente foram, o que reforça suas crenças negativas e intensifica a ansiedade gerada na fase antecipatória, quando outra situação social tiver que ser enfrentada. Os dados atuais indicam que tratamentos como o oferecido pela terapia cognitivo-comportamental ajudam cerca de 3/4 das pessoas que aderem ao tratamento, mas o problema já citado aqui é que a maior parte dessas pessoas nem sequer buscam ajuda. Vamos falar agora de algumas dicas gerais que, é sempre bom lembrar, não dispensam a ajuda que um profissional qualificado pode oferecer. O que se percebe é que a antecipação catastrófica acaba levando as pessoas com fobia social a alcançar exatamente aquilo que elas temiam, ou seja, as avaliações negativas de outras pessoas. Muitas vezes, o problema não é a situação em si, mas sim como percebemos e interpretamos essa situação. Uma coisa que pode ajudar é o treinamento da capacidade de fazer previsões realistas de situações sociais futuras e conseguir analisar a situação de diferentes ângulos, o que pode flexibilizar crenças negativas muito rígidas. Outra coisa que pode ajudar é a exposição gradativa às situações sociais que geram ansiedade. Em casos muito graves, essa exposição precisa ser bem gradativa e planejada, variando de caso para caso a maneira como essa exposição deverá ocorrer.
É comum que no tratamento da fobia social, essa exposição ocorra junto com o treinamento constante de certas habilidades, como a mudança do foco de atenção para sinais externos em contraposição ao foco em sinais internos de ansiedade, bem como a redução de condutas inibitórias visando disfarçar a ansiedade vivenciada. Veja o link do blog Socialmente na descrição abaixo para mais referências sobre o assunto. Não tenha medo de curtir e compartilhar o nosso vídeo e assine o nosso canal para ver os próximos vídeos.